Bom dia, queridos. Bom dia, queridas. Quem está falando é o Lucas. Saudade de vocês, professor de História. Estou mandando esse vídeo aqui para explicar para vocês algumas dificuldades que talvez vocês estejam tendo aí com relação às atividades que eu mandei, tá bom? Eu dividi as atividades em duas partes. Uma parte era assistir o filme do Lutero e responder algumas questões bem simples sobre o filme, tá? Só para garantir que vocês realmente viram, que vocês realmente entenderam a história. Quero que vocês entendam toda a luta que foi, todas as reivindicações que o Lutero fazia, todas as coisas que desagradavam ele na Igreja Católica. É isso que é a ideia de vocês assistirem esse filme, que tem no YouTube, deve ter nas redes de stream que vocês costumam acompanhar aí, deve ter no Facebook também, vocês vão encontrar facilmente, está sempre passando na TV, tá? A outra parte que eu passei da atividade para vocês foi um questionário de tudo que eu já expliquei na sala. Já expliquei esse conteúdo na sala, mas eu vou relembrar aqui com vocês, né? A religião luterana, ela vai surgir do Martinho Lutero na Alemanha, né? Ela vai criticar as ideias do catolicismo, algumas práticas como a indulgência, como a Inquisição, como o domínio territorial, algumas coisas que o fato de você ter contato com Deus apenas através dos cardeais, dos padres, dos bispos, do Papa. O Lutero vai dizer que o Papa não é caminho para se chegar a Deus, vai dizer que o que é caminho para se chegar a Deus é a Bíblia, e ele vai traduzir a Bíblia para que os próprios alemães eles tenham ali a possibilidade de ler a palavra sagrada e de ir em casa, ou então ele mesmo com a palavra sagrada ter o acesso, ter o contato com Deus. Essa é a principal característica da religião luterana, é a possibilidade de você chegar direto a Deus sem necessitar de uma intermediação, que era o que a Igreja Católica promovia na época, tá bom? Lembrando que ele é da Alemanha, né? Ele vai se refugiar na Alemanha, fugindo da Igreja Católica, e lá ele vai criar a religião luterana. Tá? A religião luterana ela dá origem a algumas religiões que não chegam aqui no nosso território, são religiões que ficam ali na Alemanha mesmo, tá bom? Você vai ter isso vai acontecer mais ou menos em 1530. Na mesma época, na Inglaterra, em 1530, o rei, o Henrique VIII, que era um rei da dinastia Tudor, que tinha essa pretensão de ter um domínio geral, ele vai desvincular, vai tirar a Igreja Católica da Inglaterra para que ele assuma um poder total sobre a Inglaterra, né? A gente conta assim para a história de que ele queria ter um herdeiro e a Igreja Católica não possibilitava a ele se divorciar da esposa, porque não é permitido. Então ele não conseguia ter um filho homem com essa esposa. Então ele vai tirar a Igreja Católica da Inglaterra, vai criar a Igreja Anglicana, que tem origem, se chama Anglicana porque o povo da Inglaterra é o povo anglo, né? Então chama-se Igreja Anglicana porque é a Igreja da Inglaterra. Ele vai criar essa igreja para atestar o domínio dele, dizer que ele é maior do que a igreja, e também para que ele possa de novo se casar e tentar ter um filho herdeiro, que no fim da vida dele acaba não conseguindo ter. Mas enfim, também vai surgir na Suíça a igreja calvinista, que a gente tem aí entre todas as grandes distinções do calvinismo para o catolicismo. O calvinismo ele vai pregar que ser rico não é pecado. Mais do que isso, que se um homem então trabalhar, ele não vai comer, né? Então que é importante que o homem trabalhe, que o trabalho vai enriquecer o homem, que o homem que trabalha e vence, ele é um vitorioso e que Deus gosta dos homens vitoriosos. O calvinismo ele vai dar origem à igreja presbiteriana, ele vai dar início à igreja que a gente conhece como congregação, ele vai ter relações com a igreja metodista, que a gente conhece aqui no Brasil também. Então muitas das religiões do Brasil protestante hoje, elas vêm do calvinismo, que é uma igreja que vai pregar uma ideia de vitória, como Deus escolhendo os homens para serem vitoriosos, para serem bons pais, bons líderes, bons trabalhadores, tá? O calvinismo vai pregar essa ideia. É um momento na Europa, 1550, 1600, é um momento que parte da Europa vai abandonar o catolicismo e vai aderir a essas religiões protestantes, principalmente as altas classes da sociedade, as pessoas mais ricas, os grandes comerciantes, os grandes banqueiros, os grandes industriais. Eles vão pensar em aderir a essas religiões por ser mais conveniente, por não ter que ficar pagando dízimo, por não ter que ficar pagando aquelas coisas que a igreja queria, por
pela possibilidade de se ter mais liberdade, né? Então, a Igreja Católica vai perder adeptos nesse período, vai entrar com a Contra-Reforma, que é uma tentativa de tentar reintroduzir uma dinâmica de conseguir fiéis. Então, eles vão mandar padres para o Brasil para conseguir converter os índios e assim ter mais fiéis. E é graças a isso que o Brasil é um país tão católico, é graças a isso que os países aqui espanhóis, os países que foram dominados pela Espanha próximos de nós, Argentina, Uruguai, Chile, Equador, são países que também têm esse domínio católico, porque os jesuítas vêm da Europa para cá para pregar a palavra do Senhor e converter os índios, que são pagãos, para o catolicismo, né? A gente tem aqui na nossa região muito famosa a história do jesuíta Santo Inácio, né? Que veio para a nossa região para converter os índios que eram tupis aqui da nossa região. Notem que jesuíta é como se ele fosse um guerreiro da igreja, um guerreiro de Jesus, né? Que tem a missão de vir aqui pregar e disseminar a palavra e converter e fazer com que a Igreja Católica volte a ser aquela grande igreja que era antes. Isso acontece também na Europa. Eles tentam trazer de volta, eles mudam o modo de pensar, param com as inquisições, param com as indulgências, demora um tempo, mas a igreja vai se adaptando às mudanças, só que ela não para de perseguir, né? Em vários países ela vai estar perseguindo pessoas que pensam que não são católicas, que pregam essas religiões, exceto nesses grandes reinos, o reino da Suíça, o reino da Alemanha, o reino da Inglaterra, que vão ter esse pensamento aí de ter uma liberdade para uma outra religião, porque o próprio líder da região quer isso, tá? É importante lembrar, não tendo uma relação direta, mas a Inglaterra vai ter a Revolução Industrial e a Revolução Inglesa, né, que é o momento em que a burguesia vai assumir o poder da nobreza. Então, essa mudança de religião vai possibilitar essa liberdade de pensamento, e você pensar numa democracia, talvez pensar numa república, a filosofia vai nascer daí, as pessoas vão parar, porque a Igreja Católica, ela concentrava o conhecimento nos padres, né? Não nos outros. As outras pessoas não eram alfabetizadas, não estudavam filosofia, não estudavam teologia, não estudavam física, não estudavam medicina, não estudavam nada disso, né? E as religiões protestantes, elas vão permitir que o homem estude, que o homem trabalhe, que o homem coopere, são pensamentos diferentes que vão possibilitar aí um desenvolvimento maior da Europa, tá bom? Eu quero que vocês respondam as questões, tá? São questões, todas questões que caíram em concursos, caíram em vestibulares, são questões que não são fáceis, tá? Eu quero que vocês tentem fazer depois do filme, lembrando da minha explicação agora e das explicações que a gente teve na aula. Vocês têm anotado no caderno coisas também ali sobre essas religiões, tá? Então tentem fazer, tentem responder. Depois eu vou passar o gabarito legal para vocês, mas tentem, tá bom? Na próxima semana, com a próxima atividade, eu passo o gabarito. Uma boa sorte, um bom estudo para vocês. Respeitem os pais, se comportem, fiquem em casa e estudem, viu? Um abraço.